Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero dividir aqui com vocês algo que o Espírito Santo fala comigo sobre os prazeres da qual a gente pode e deve desfrutar segundo a palavra de Deus. Será que você conhece? Alguns você já ouviu falar, alguns você já sabe, mas são prazeres que, quando pontuados, a gente começa a compreender a importância a gente conhecer. Você sabe o prazer de fazer sexo, o prazer de ter filhos, o prazer de poder prover o pão para sua família, o prazer de trabalhar. É muito interessante que a gente tem que compreender que na Bíblia fala de muitos prazeres que inclusive nossa carne vai sentir. Os prazeres segundo a palavra de Deus, da qual nos traz não só consciência limpa, mas paz. Paz muito além de uma vida social para mostrar para alguém que é o de menos, mas sim de você sentir essa vida de Deus em você. E eu sempre digo assim, eu falo muito sobre cantares, né, para os casais, pratique cantares, já teve pessoas casadas, a gente vai dar o presente e também imprime o livro de cantares, para o casal conhecer um pouquinho do que é realmente assim um matrimônio segundo a palavra de Deus, porque não é só romântico, mas é verdadeiro, é praticável. A gente começa a compreender que o Senhor nos fez para ser prósperos e o Senhor nos fez para desfrutar, ainda que na terra de uma vida em abundância, em meio às aflições. Será que você já está desfrutando dessa vida em abundância? Ou simplesmente você ainda não consegue enxergar a beleza, até mesmo no seu próprio dia? O dia hoje está lindo, o céu azul, a gente vê as nuvens, a gente pode desfrutar desse respirar que o Senhor nos deu, para justamente a gente desfrutar desses prazeres também, que são benignos, da qual o Senhor nos fez para isso. A palavra do Senhor fala também do fruto do bom trabalho. Será que você desfruta todo dia do seu trabalho, o fruto do seu trabalho? Não é só o dinheiro, o fruto do trabalho também é a satisfação de um trabalho bem feito. Deu muito trabalho, a gente se esforçou e de repente está concluído. Isso é muito prazeroso. Quando a gente termina, seja lá qual for a sua profissão, você sabe do que eu estou falando. O prazer de um trabalho bem feito. E eu, pelo menos minha área é a construção civil, eu sou design interior. Então, para mim, eu ver um projeto, seja uma pequena ou uma grande reforma, sair do papel, para mim é muito prazeroso. Já chorei com muito cliente entrando na casa e eu podendo ali olhar, observar que era tudo só algo do papel. Algo que a gente fez no computador, imprimiu e o cliente idealizou e eu pude, com a minha parte técnica, trazer segurança para aquele projeto do cliente, trazer beleza, mais ainda beleza, não só funcionalidade porque ele queria. E isso é muito bom. A gente terminar um trabalho, fazer bem feito, isso também é um dos prazeres da vida. Desfrute. E falou para os casais em específico a respeito do sexo. A geração de hoje é uma geração, essa nova geração é a que menos faz sexo. Isso é assustador para os nossos filhos. Eu sempre digo à minha filha e ao meu filho que quando eles crescerem não serão assim. Sim, eu já falei sexo para minha filha de 11 anos, há muitos anos atrás. Ela já sabe muito bem o que é, segundo a Bíblia, e é muito saudável falar e dividir as experiências. É muito interessante porque quando a gente conhece esse prazer e a hora e o tempo que ele deve ser desfrutado, isso vai ser muito mais prazeroso. Logo eu me afastei dos caminhos do Senhor, então eu sei bem qual é a diferença de um sexo seguro, que não é um sexo seguro, não é com camisinha, é no casamento. A palavra diz que não existe nada mais honroso do que um leito sem mácula, uma cama sem pecado. Irmão, então aí é surreal, aí é surreal. Eu posso afirmar de forma segura que realmente 60% de um casamento será assegurado a princípio e ao longo da caminhada, enquanto estiverem saúde para isso, será assegurado sim por uma boa química, um bom sexo. É muito saudável e prazeroso. Além da gente gastar calorias, a gente vai ter muito prazer naquilo. Desfrute do sexo no seu casamento. A gente vê assim, a gente trabalha, constrói, para comprar nossa casa, carro, para dar o que a gente pode do nosso melhor para nossa família. E a gente começa a entender que eu estou desfrutando disso todo dia, porque a Bíblia diz que todo dia desfrute. É possível? É, porque além de gastar dinheiro, às vezes
Desfrutar é a gente querer ter a atenção e parar para assistir um filme com a esposa, com os filhos, parar para ir numa pracinha, simplesmente brincar. A gente brincava quando era criança, mas agora não somos mais crianças, nós que somos os pais e nós que vamos gerar memória para os nossos filhos. Então são pequenos prazeres que ao olhar do homem é pequeno, mas na verdade já é o extraordinário de Deus para nossa vida hoje. Deus abençoe seu dia. Hoje mesmo desfruto desses. Eu dei um exemplo de 3 prazeres que às vezes passa por despercebido e a vida perde o sentido. Tato diz o 4º prazer também, me anotar aqui. O 4º, sonhar. Você tem um prazer de sonhar, e eu falo um sonho que, mesmo que seja impossível, você idealiza na sua cabeça. Eu sempre digo à minha esposa, a gente vai tomar algumas decisões no dia a dia. Eu sempre digo, eu acho melhor decidir coisas não só para comprar e mudar em casa, para trazer cada vez mais melhorias para nossa casa, em termos não de estética, mas eu falo de função mesmo. Tipo, a gente já recebeu 70 pessoas lá em casa para um churrasco, vou dar um exemplo. Mas porque tinha como receber um espaço aberto, um lugar para churrasqueira, um espaço de colocar várias mesas, porque se fosse de outra forma não receberíamos, não caberia. Aí a gente começa a entender assim que existe também esse prazer de estar em casa, de investir na nossa casa, não só apenas no conforto, mas de investir num lar que não tenha mofo, que traga aconchego. Também é um prazer você ter uma casa confortável, além dela ser cara, porque tem muitas casas caras que são totalmente desconfortáveis, tem mofo, não tem acessibilidade, um cadeirante entra e tem degraus, as pessoas caem, mesmo sendo uma casa milionária, mas tem, eu já entrei em várias, já tive até que fazer reformas. Então assim, mas uma casa, ela projetada, ela adaptada, mesmo às vezes sendo simples ou até mesmo cara, mas para ser aconchegante, para ter um ar puro, limpo, com boas janelas, que não precise só estar no ar-condicionado, mas que dê para colocar uma rede, enxergar o sol e você poder desfrutar desse momento mesmo. Qual momento? Desfrutar sua casa, poder botar uma rede, desfrutar do que você construiu, observar e ver que não estou mais onde eu estava. Quem sabe você e eu não estamos onde queremos estar hoje. Creio que porque também não temos estrutura psicológica para não se perder em meio a isso. Então, esse 4º prazer é muito bom. Desfrute do seu lar. Desfrute do seu lar e também desfrute da sua casa mesmo. Casa, construção. Desfrute desse ambiente que Deus lhe proporcionou. Deu saúde para trabalhar e você conquistou. E tá, o 5º prazer. Tem muitos prazeres que a gente pode desfrutar diariamente. Eu falo de desfrutar algo diário. Sabe? O prazer de ouvir. Eu tenho muito prazer em ouvir meus filhos. Tenho muito prazer em ouvir a Rubi. Porque eu acho que quando eu aprendo com meus filhos a ouvir, eu lembro de que ninguém me ouviu. Em algumas situações, meu pai não me ouviu, ele não estava presente. Então, eu descobri na falta o prazer de ouvir. Eu acho que a gente pode ensinar aos nossos filhos que não precisa ele não ser ouvido para ele aprender a ouvir. Então, eu vejo hoje Rubi, minha filha, ela ouvindo muitas histórias, não só de pessoas mais velhas, mas ouvindo os próprios amigos, tendo a paciência de ouvir. E para mim é um prazer ouvir uma história, uma boa história, um exemplo de vida. É um dos prazeres diários que a gente pode ouvir, não só enxergar essa beleza na história do outro, mas poder se ver também nessa história, o que eu faria nessa situação, não apenas comparando de alguém que teve mais dificuldades que você ou que teve mais facilidades, mas ouvir para aprender que todo mundo tem suas lutas e devem ser respeitadas. Para mim isso também é um prazer ouvir. Já ouvi tantas histórias, algumas assim que começaram horríveis e terminaram muito bem, algumas muito tristes, mas que são verdadeiras lições assim que a gente aprende. Esse também é um prazer diário. Eu falo aqui de prazeres diários que você pode estar tentando. Para mim o prazer também, vamos para o 6º, né? Tem o prazer do silêncio. Para mim eu sinto prazer quando eu estou, às vezes eu vou trabalhar, quando eu vou entrar agora de 8 horas já. Então eu vou de 8 às 11,
né, de 1 às 18. Então, para mim, estar em silêncio, me concentrando, trabalhando mesmo. Eu amo o que eu faço. Para mim é um prazer. Por isso que eu sempre digo que você tem que escolher uma profissão que não dê só o dinheiro. Você não trabalha pelo dinheiro, mas pelo seu propósito de vida. Você sabe que você nasceu para fazer aquilo e você escolhe fazer o mais bem feito possível. Porque perfeito não faremos, mas bem feito a gente pode garantir fazer. E a gente começa a ver assim que existe um prazer em estar em silêncio. No silêncio. A gente organiza os pensamentos enquanto até mesmo trabalha. Tato diz o certo pra gente finalizar. Eu nem sou bom de contar assim enquanto faço o vídeo. Mas eu creio que é o sétimo prazer. Sabe, o sétimo é admirar a natureza. É algo que eu faço diariamente e eu recomendo. Eu moro numa cidade que tem uma linda lagoa. E eu gosto de, às vezes eu levo meus filhos, às vezes eu desço da lagoa e vou olhar a lagoa. Às vezes eu vou olhar uma paisagem bonita que tem ao redor da minha cidade, até mesmo perto do meu bairro. Porque às vezes a gente passa e não olha, às vezes a gente passa devagar e a gente só em ficar olhando, a gente já sente um prazer. A palavra do Senhor diz que a natureza manifesta a glória de Deus. Os detalhes das rosas, sabe? A palavra do Senhor diz, olhai para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como ele diz, amanhã eles são queimados pelo próprio sol. Quanto mais a gente, Deus vai cuidar da gente. Deus cuida de você. Só estou olhando aqui porque eu estou um pouco em trânsito, então tenho que prestar atenção aqui, tá certo? Não estou dirigindo, mas eu estou no fluxo, estacionado. E a gente começa a entender que há prazer em admirar a natureza que Deus fez. Aí não precisa a gente viajar para outro país, porque o nosso país é muito lindo. Eu já conheci uma parte do Brasil, ainda quero conhecer todos os estados brasileiros, eu tenho fé em Deus. Então, cada estado teve sua beleza. O meu estado tem muita beleza, nosso Rio Grande do Norte. Então, são incontáveis. A barragem de Santa Cruz em Apodi é muito lindo. Às vezes a gente vai lá em cima, olha o pôr do sol. É muito lindo. Então, desfrute da natureza que eu sei que a sua cidade que você está ouvindo também tem. Porque Deus vai falar com você. Agora você tem que silenciar, né? Silenciar para admirar essa paisagem. Admire. Deus, ele fez para nós a praia, as montanhas. Não é à toa que é tão belo. É porque é uma arte do maior artista. Deus abençoe seu dia.